E aí, turma, tudo certo? Hoje eu vou falar desse livro aqui, ó, que se chama Design como Arte, de Bruno Munari. Esse livro aí foi lançado em português esse ano. Ele é um livro da editora Cobogó e, na verdade, esse livro é de 1966. Ele é mega antigo. Então, talvez vocês estejam se perguntando, né? Por que eu tô falando de um livro de 1966? Eu tô falando principalmente porque ele fala de fundamentos e fala também sobre uma percepção bem avançada sobre o que é design. Durante a faculdade, por exemplo, eu aprendi muito que o designer soluciona problemas. E era isso que a gente ouvia bastante nas aulas, né, de metodologia, de introdução ao design. Mas será que design é realmente solucionar problemas? É só solucionar problemas? E outra frase que eu ouvia bastante durante a graduação e depois de formado na área profissional do design, a gente ouve muitas pessoas falarem que design não é arte. E essa frase me incomoda muito porque eu não acredito nisso. Eu acredito justamente no contrário. Eu acho que design é arte. E arte e design são coisas muito conectadas. E esse livro aqui é uma ótima provocação nesse sentido. Objetos do dia a dia, objetos comuns, sejam pensados como uma obra de arte. Então vou explicar nesse resumo para vocês um pouquinho do que ele fala nesse livro. Bora pro resumo. Então a primeira coisa que eu preciso contextualizar para vocês aqui é falar quem é Bruno Munari. Por que o Bruno Munari é tão importante para o design e por que a gente escuta bastante sobre ele durante a graduação e durante a nossa formação em design. Bom, ele nasceu em Milão, então ele é italiano e nasceu em 1907. E ele pode ser considerado como um designer, um artista, um teórico e também um prático. Ou seja, ele estudou bastante sobre teoria do design, mas também ele praticou bastante, desenvolveu principalmente design visual. O principal livro que a gente tem dele é o livro Das Coisas Nascem Coisas. E esse livro é um livro obrigatório, né, para quem faz design e para quem quer aprender um pouquinho também sobre metodologia de design. Então, esse é o livro que ele ficou bem famoso e que a gente estuda até hoje, principalmente com relação à metodologia. Mas então, o que seria esse livro que foi traduzido recentemente, que se chama Design como Arte? Nesse livro, Design como Arte, ele faz uma crítica a essa relação entre o que é arte e o que é design no mundo contemporâneo. E esse livro ele foi traduzido só esse ano, 2024, mas ele é um livro importantíssimo para a área do design e ele foi traduzido e distribuído pela editora Cobogó. Então, se vocês quiserem comprar, ler esse livro, sugiro vocês entrarem em contato com essa editora. Mas o que tem de tão legal, então, nesse livro de Bruno Munari, que fala design como arte? Bom, o livro ele é dividido em diversos capítulos, muitos capítulos mesmo. Dá para ser lido assim de várias formas independentes, mas eu vou trazer aqui os principais. Tá? Arte como ofício, designers e estilistas, design visual, design gráfico, design industrial e pesquisa de design. Então esses são os principais capítulos e dentro desses capítulos tem vários subcapítulos. Bom, na primeira parte do livro, ele começa falando sobre essa diferença, né, entre design, entre arte e entre outras áreas como engenharia, por exemplo. Então eu fiz uma brincadeira aqui, trazendo algumas personas, né? E qual dessas personas seria o artista? E o que define a pessoa ser artista? Qual desses é o designer? Qual desses é um engenheiro? Então, o que definiria essas pessoas? E o Bruno Munari traz essa divisão entre as classes que acaba dificultando o relacionamento entre as pessoas e principalmente entre o consumo de produtos entre essas pessoas, né? E o que ele traz no livro é que muitas vezes os artistas acreditam que fazem parte de uma área segmentada dos demais. Então ele fala na página 23 do livro assim: hoje é necessário demolir o mito do artista estrela, que produz apenas obras de artes, para um grupo seleto de pessoas ultra inteligentes. É preciso que se compreenda que enquanto a arte estiver alheia aos problemas da vida, ela irá interessar apenas a algumas poucas pessoas. Ele deve se desfazer do que lhe resta de romantismo e se tornar um homem ativo entre os outros homens. Reconhecer as suas técnicas atuais, os materiais, os métodos de trabalho. E o mais legal aqui é que ele fala
Não existe arte deslocada da vida, com coisas belas que devem ser contempladas e coisas feias para serem usadas. Na opinião dele, todo produto que a gente utiliza no dia a dia deveriam ser obra de arte, e toda obra de arte deveria poder ser utilizada no dia a dia. E daí ele fala aqui uma frase muito legal. Quando os objetos que utilizamos no nosso dia a dia e o ambiente no qual vivemos se transformado eles próprios em obras de arte, então poderemos dizer que atingimos um equilíbrio vital. Então, para mim, essa frase aqui é muito bacana, porque representa um conceito de que o design ele não deve ser só útil, ele não deve ser só aplicável, ele tem que ser desejável, ele tem que ser inspirador, ele tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também tornar ele mesmo contemplativo, ele mesmo trazer alguma mensagem, algum significado, gerar valor para as pessoas. Então, se a gente considerar que ele está falando lá em 1966, era uma cabeça muito diferente, né? As pessoas não tinham essa percepção que a gente tem hoje de consumo, de percepção de valor, de geração de marca. Então, é bem bacana pensar que um cara já tinha essa mentalidade naquela época. E na página 57, no capítulo Caracterização Visual, ele faz uma forte crítica à publicidade. Então, o que seria essa publicidade? Ele faz uma crítica no sentido que a publicidade ela acaba sendo muito homogênea e essa padronização ela não leva em consideração a cultura. E se a gente pensar no sentido da comunicação, a gente tem que ser o contrário disso. A gente tem que criar cada vez mais objetos únicos, campanhas publicitárias únicas e referências únicas. Então, ele traz um exemplo aqui, né, da página 61, de algumas imagens de rostos, né? O que seriam rostos humanos. Então, aqui, ó, vocês podem ver nessas páginas, ele traz representações visuais do que poderia ser um rosto. E o design visual, ele é muito importante para isso, né? Porque através do design visual a gente consegue gerar variedade nessa unidade. Então, tem muitas características, né, do que poderia ser um rosto. E a transformação figurativa disso, através do design, ela é fundamental. Então, isso é bem bacana do livro também, da gente entender a importância do design para todas as áreas. E ele traz daí várias reflexões de vários produtos. O primeiro exemplo que ele trouxe foi do sapato alto, mas eu trouxe mais 2 exemplos para a gente poder relacionar e refletir sobre isso. Mas na página 146 ele fala o seguinte: o que há de mais desastroso do que um sapato alto? Sobre ele nós apoiamos todo o peso do nosso corpo enquanto caminhamos. A partir do momento em que nós calçamos esses sapatos, nós nos destruímos. E ainda assim voltamos os calçados obstinadamente, sempre da mesma forma. O que há de mais desastroso do que o salto de um sapato? São feitos para serem admirados nas vitrines das lojas. Ou seja, existem objetos que só vão ter uma função estética. Então aqui eu vou colocar função estética, no sentido que não existe coisa pior do que utilizar um produto como esse, mas não é sobre utilizar o produto, mas sim por admirá-lo. Então aqui tem uma relação com obra de arte. Já ao contrário, eu trouxe esse meu descascador aqui de fruta e de legumes, que é um descascador muito bom e que não estraga. Eu tenho há anos ele. Não sei nem a marca que ele tem, mas ele funciona muito bem. E ele poderia ser considerado uma obra de arte. Ele é uma obra de arte porque ele tem a sua função prática muito bem contemplada. Ou seja, ele funciona muito bem. E essa sensação de funcionar muito bem e de me fazer refletir sobre ele também é uma das funções da obra de arte. E por último, eu coloquei aqui um carro da Porsche, por exemplo. Então, aqui a gente teria um exemplo de uma função simbólica de um produto. Ou seja, ele é interessante, né? Ele é bonito, mas ele funciona muito bem e ele tem um valor simbólico muito alto. Pessoas reconhecem ele pelo seu valor, né? Então, mesmo eu não colocando a marca Porsche aqui, não tem nenhum brasão, a gente consegue identificar qual é o tipo de carro e as pessoas consideram esse carro como um carro que tem alto valor simbólico. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre isso, sobre essa tríade de função prática, função estética e função simbólica, eu recomendo vocês lerem um outro livro que se chama Projeto de Produto, que é um livro que foi escrito por Mike Baxter. E daí ele explica muito bem essa diferença. Mas
O que o Bruno Munari defende daí é que dentro dessa intersecção aqui, aí sim nós deveríamos ter uma obra de arte. É difícil para mim aqui trazer um exemplo, né, de um produto que seria uma obra de arte dentro desses contextos que o Bruno Munari fala. Mas eu vou trazer o exemplo que ele mesmo traz no livro, que é uma reflexão crítica sobre a obra de arte. No início do livro, ele fala um projeto dele mesmo, que se chama As Máquinas Inúteis. E As Máquinas Inúteis foi um projeto que ele desenvolveu, que são produtos que não têm função nenhuma, não são luminárias, não são nada, mas que são só objetos pendurados por uma estrutura, fazendo um balanço visual, e esse balanço visual gera uma composição estética, que pode servir, né, de elemento para decoração, para casa, etc. E ele fez uma exposição com esses elementos. Estou fazendo alguns esboços aqui parecidos, né, com o que ele traz. Mas se vocês quiserem procurar na internet exatamente como é que são esses objetos, deem uma pesquisada. Mas são formas tridimensionais penduradas por uma haste. E esses objetos são máquinas inúteis que se movimentam. Então, qual que é a crítica, né? Aqui nós temos muitos objetos. Se a gente pegar, por exemplo, aqui poderia ser muito bem uma luminária, tem a função prática, função de iluminar algo, mas que ela precisa ter um valor simbólico, um valor estético. Então a gente tem esses dois opostos, né? Um objeto aqui que é muito útil, que é uma luminária, uma lâmpada, por exemplo, que ilumina e tem sua utilidade óbvia, mas que é muito feio, não tem valor estético nem valor simbólico interessante. E no outro lado, nós teríamos algo que é nada útil, mas muito bonito, que tem seu valor estético, seu valor simbólico bem elevado. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aquele que eu já mencionei, que é o espremedor de frutas do Philip Stark, que obviamente não é feito para espremer fruta e funciona muito mal a sua função prática, né? Então ele não é tão útil, mas ele é muito bonito, muito interessante e faz as pessoas se interessarem por ele. Então o mundo ideal, segundo o Bruno Munari, seria a gente ter objetos no nosso dia a dia muito bonitos e também muito úteis ao mesmo tempo. E isso daí seria o que ele define sobre uma obra de arte. Eu queria também chamar a atenção para algo que ele critica muito, que é o luxo. Página 160. O que é o luxo, né? Hoje a gente vê muitas propagandas de apartamentos elegantes falando acabamentos de luxo. E esse acabamento de luxo não é comodidade ou conforto, ou a conveniência de um apartamento que atrai público, mas uma mera obsessão pelo luxo. Luxo hoje seria colocar arabesco, lustres de cristais, janelas panorâmicas, objetos caríssimos. Isso tudo seria o definido como luxo hoje em dia. Mas para ele é o contrário. E daí ele termina esse capítulo muito bem assim, ó. Quando o dinheiro é posto antes da cultura, assistimos ao espetáculo do telefone de ouro. E daí ele fala: quando falo de cultura, não me refiro ao conhecimento acadêmico. Refiro-me à informação. Informação sobre tudo que está acontecendo no mundo, sobre as coisas que tornam a vida interessante. Ele fala justamente, né, que o luxo não é portar um relógio cheio de ouro, ou cheio de diamantes, ou cheio de engenhocas que ninguém consegue ver as horas. O luxo é tu viver dentro de uma cultura que tu entende as informações, que tu entende o que acontece. A gente consegue entender bem o que ele queria dizer lá em 1966, que a gente aplica hoje sobre sustentabilidade, sobre conhecer quem faz os produtos, saber de onde vem, qual é a matéria-prima, como é que é feita a mão de obra. Tudo isso tem relação para que esse produto seja considerado um produto ideal e com isso seja uma obra de arte. Nessa crítica, então, ao luxo, ele também traz uma crítica ao que é o excesso, né? Ao que é o demasiado, o que é feito só por ser feito e que não tem um sentido. Então, na página 172, ele traz uma frase bem legal que é assim, ó. É sobre uma lista de talheres que um jovem casal deveria ter em casa, segundo essa nossa sociedade que consome de forma desnecessária. Deve servir sorvete, pegador de camarão, o pegador de macarrão, o pegador de açúcar de cubos, o pegador de gelo, o quebra-nozes, o quebra-avelãs, o quebra-amêndoas. Também negligenciei o garfo especial para as alparras e para as azeitonas, a colher em formato de tubo para o ossobuco, espátula para o omelete, a tesoura para cortar os frangos e ainda deixei de incluir o pegador de rãs e a escumadeira para as flores de abóboras fritas.
Então a gente tem uma infinidade de objetos com as mais diferentes formas e para ele isso é um exagero e acaba não sendo um luxo. E daí, brincando com essa ideia de luxo, eu trago 2 exemplos aqui. O primeiro é o relógio de luxo do Faustão, que vale 3,6 milhões de reais, projetado por Jacob Company, Bugatti Twin Turbo Furious, mas que é o relógio do Faustão Fashion e que, na opinião de Bruno Munari, não tem nada de luxo, né? Mas é só exagero em tamanho, em forma, em representação. Mas o que seria luxo, na verdade, seria isso daqui, né? Eu trago um exemplo meu, que é uma mochila infantil, que é da Yamis, uma empresa aqui de Porto Alegre, mas que é uma mochila infantil para as crianças, mas que ela é feita para os pais. Ou seja, tem lugar para o trocador, tem lugar para colocar lenço umedecido, para colocar a garrafa da criança, a garrafa dos pais, tem compartimento para as fraldas, compartimento para a carteira, tem várias formas de uso e isso faz com que a vida fique muito mais fácil, além de ser bonito e de ter um valor simbólico também. Então, segundo Munari, isso sim seria um produto luxuoso, né? Um produto que atenda todas as necessidades, não só a questão estética. E isso seria também uma obra de arte. Por isso que design deve ser como uma obra de arte. Agora eu vou colorir um pouquinho esse resumo para deixar ele mais interessante e depois eu finalizo para mostrar para vocês como é que ficou. Então é isso, pessoal. Esse é o resumo do livro Design como Arte, de Bruno Munari. E me digam aí o que vocês acharam, qual foi a interpretação de vocês. E convido que vocês leiam esse livro, né, que está disponível pela editora Cobogó. Acho que é muito válido ler esse livro, mesmo sendo um livro de 1966, que são conteúdos do passado, mas com ideias muito atuais. E me digam o que vocês acham sobre isso. Tem sentido? Faz sentido? Ou nada a ver? Design é arte? Design não é arte? E será que isso tem relação uma coisa com a outra? Então me digam aí nos comentários o que vocês acham. Design é arte. E nos vemos no próximo resumo. Um abraço e nos vemos na próxima. Tchau, turma!